Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao meu podcast. Me chamo Lise Kropiviec, sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, mentora de mulheres, palestrante e escritora. E hoje eu trouxe aqui para esse primeiro podcast o meu amigo Roberto, que vai falar um pouquinho mais sobre... Qual assunto? Hipnose, com certeza. Eu queria muito trazer esse assunto para vocês. Se apresente, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, Lise. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu sou atual presidente da Associação Brasileira de Hipnose. Eu venho trabalhando especificamente com hipnose e terapia breve desde 2016 e estamos aí até hoje focado nesse tipo de trabalho, né? Eu gosto muito da hipnose e até ia trazer algo para vocês que eu falo para todo mundo. Não acreditava em hipnose. Eu era aquela pessoa que quando via as pessoas ali sendo hipnotizadas na TV, comendo a tal da cebola, imaginando uma ação, dizia assim, pago. Eram todos pagos. Até o dia que eu me permiti hipnotizar. Eu olhei assim e falei, eu vou permitir. Achei, não vai dar certo. E eu fui hipnotizada. E eu falo assim, quando aquilo aconteceu, eu ainda dizia assim, não é. Mas eu gostei tanto, achei tão bacana, tão fantástico, que eu resolvi conhecer e estudar, que foi quando a gente se conheceu, né? Foi aprendendo um pouco com o Igui Alves, né, que veio lá de Brasília para dar o curso, e eu me encantei com a área. Tive muitos resultados para mim mesma, que tinha alguns traumas, né? Eu tinha trauma de aracnofobia. Pense você. Era ridículo. Eu não matava nem uma aranhinha. E com a hipnose, eu fui curada, posso dizer. Eu resolvi a treta com a aranha. Então, eu resolvi também ser uma hipnoterapeuta. Com certeza. Mas é engraçado, Lise, que por mais que a gente esteja imerso no meio da hipnose, veja isso o dia inteiro, ainda impacta a gente, é meio chocante. Verdade. Esses dias eu tava dando um curso e ensinei uma ferramenta, uma técnica da hipnose. A galera viu, passou e ainda ficou assim, poxa, esse negócio não deve existir não, né? Eu acredito. É chocante o negócio, né? É. E por mais que pareça maluco, hoje a hipnose, especificamente no Brasil, ela é regulamentada por diversos conselhos. Né? Então hoje no Brasil, um médico ele pode fazer uma cirurgia de amputação sem anestesia. Isso no Brasil, regulamentado, né? Tem outros conselhos que regulamentam também, como de odontologia, fisioterapia, enfermagem. Então, por mais que a gente olhe e ache que é algo irreal, que nem existe, hoje a gente já tem uma grande fundamentação. E a gente sabe que acreditar ou não, na verdade, não existe, né? Porque a gente sabe que já é muito validado isso daí. Né? Uma das coisas que a gente... Até quando eu pensei em trabalhar um pouco a hipnose, pra gente desmistificar todas essas crenças limitantes das pessoas em relação à hipnose, é porque tem gente que acha que, meu Deus, é coisa do demônio, imagine. Eu falo, vamos quebrar todas essas travas, todas essas crenças, trazendo a parte científica do que é a hipnose. E aí eu falei, o Roberto é especialista, ele dá curso na área. Nossa, eu já fiz cursos com ele. E eu disse assim, precisamos trazer a parte científica. Eu conheço o que ela fez por mim e faz para todos os meus clientes que querem passar pelo processo. Mas eu disse assim, vamos trabalhar isso, vamos trazer, vamos desmistificar para que mais pessoas conheçam mais sobre esse assunto, né? A hipnose. É bem isso mesmo. E existe aquela dificuldade nossa que já está na base, né? Que a hipnose já carrega consigo esse olhar de misticismo, de religião, mesmo não tendo nada a ver. Né? De fato, a hipnose ela surgiu dentro de um contexto ali que era um pouco místico, mas surgiu com um conjunto de médicos olhando aquilo e falando, não, isso daí não tem nada de espiritual. Isso aqui é sistema nervoso, isso aqui é cérebro, é corpo. Então a hipnose já veio com uma prática que estava olhando para aquilo que algumas pessoas acreditavam que poderia ser um fenômeno espiritual, místico, energético, seja o que fosse, mas entendendo que não tem nada disso lá. Entendendo que é sistema nervoso e é o nosso próprio corpo gerando esse processo da hipnose. É que a gente teve alguns filmes, né, que trazem o desserviço. Eles fizeram o desserviço de mostrar
assim, tipo, eu vou fazer, pronto, né? O cara vai faz apagar, o que não quer, vai apagar, vai fazer coisa, e aí é o desserviço para nós, terapeutas na área que, poxa, não funciona desse jeito. Pois é, eu vou até além, Lizzy, porque quando a gente vai ver a hipnose na década de 90, que foi quando ela voltou a ser permitida a hipnose de palco, essa de entretenimento, a gente vê que quem se apresentava nos programas de TV já contribuía. Porque a gente via, por exemplo, eles fazendo o efeito da comer cebola assim, de gosto de maçã, só que eles não mostravam ali que tinha um preparo, que as pessoas eram selecionadas. E a pessoa que está passando por aquilo, ela quis, se permitiu e sabe que aquilo está acontecendo. Só que a gente não viu esse preparo antes, a gente só tá vendo a mágica acontecer ali, né? É verdade. Tanto que quando eu passei eu já tinha passado por várias pessoas fazendo os testes de hipnose, eu olhava assim, não, eu sou forte, não gruda. Não. No momento que eu decidi, eu disse, agora eu vou deixar. Eu dei a permissão. Então, eu falo sempre para os meus clientes, é um trabalho a dois. Eu preciso de você, mas todo o trabalho é feito por você. Eu tô aqui só como um guia, um GPS. É justamente isso. Nós somos o GPS, mas todo o trabalho é feito pelo próprio cliente. E eu tive colegas médicos que não aceitaram a hipnose porque tinham medo. Olha só, gente, vocês provavelmente são capazes de conhecer pessoas assim, de que, eu vou ser hipnotizado e se me mandarem matar minha família, eu vou matar. Aí eu falava assim, e você quer? Porque tem isso, né? Exatamente. Eu disse, você quer? Exatamente. Aí é outra coisa. Mas o que vem por trás? Vamos falar agora, aprofundar o que é a hipnose. Vamos lá. É interessante a gente falar o que é hipnose, porque a gente esbarra em modelos diferentes de hipnose. A gente tem hipnose ali desde o século XIX, fim do século XIX, começo do século XX ali, e a mesma hipnose de hoje. Porém, as explicações que a gente tem para aquilo é diferente. Então, antigamente iam falar de energia, de fluido magnético, depois foram falar de subconsciente, hoje a gente tem mapeamento do cérebro, né? Então, o que importa é se eu faço algumas coisas, o fenômeno da hipnose acontece. Porém, hoje a gente entende isso de uma forma diferente, né? Eu vejo a hipnose como um processo onde a gente tem um potencial de acessar isso que é inconsciente. De poder manejar isso que eu não controlo. A gente pensa em hipnose muitas vezes como eu passivo, inconsciente, apagado e sugestão entrando de fora para dentro. Mas na verdade, hipnose é consciente, né, Liz? A pessoa que está sendo hipnotizada, ela tem que querer e exige essa atitude ativa da pessoa para fazer o negócio acontecer. Só que por mais que seja ativo, a pessoa tem que querer, se é um processo de auto-hipnose, na verdade, hipnose vai lidar com aquilo que é involuntário, que é inconsciente. Então sou eu aqui consciente, mas eu tendo manejo disso que eu não controlo. E o que a gente não controla? Sensação do corpo, emoção, temperatura, essa parte mais sensorial, acesso a informações. Então, ao meu ver, a hipnose é um processo onde a gente consegue manejar e lidar com isso que é inconsciente, que geralmente decidindo eu não conseguiria. Né? Não tem como eu virar para alguém que está no meio de uma crise de ansiedade, de pânico e dizer, fica calmo aí. Ela não tem esse poder. Com hipnose eu digo, fica calmo, dispara calmo. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, como eu disse, uma linguagem mais simples. Eu falo, quando você entra no estado de hipnose, é como se você tivesse um troll gigante, né, barrando o acesso ao teu subconsciente com as informações que eu preciso. O que a hipnose faz? Bota o troll para dormir e você tem o acesso àqueles registros que você precisa para resolver o que você foi buscar como ajuda. As pessoas olham, faz sentido, porque a gente tem, né, hoje eu falo para todo mundo, gente, nós temos travas. Conscientemente tô em travas. Eu não consigo lembrar dos meus 2 anos, não consigo lembrar dos meus 3 anos. Por quê? Porque não preciso mais. Nos meus 46 anos, pra que eu vou precisar lembrar dos meus 2? A gente vai criando novas memórias, que elas estão mais recentes, e as outras vão pro arquivo morto. Mas às vezes é lá nos 2, 3 anos que tem algo que eu preciso resolver. E só tirando o troll da frente, abrindo espaço, é que você vai. E a pessoa vem com aquela memória clara.
As pessoas olham e dizem assim, gente, eu nem lembrava daquilo. Meu Deus, eu senti cheiro, eu vi a cor, E isso que eu acho lindo na hipnose. Incrível. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante do uso da hipnose na terapia. Mas eu acho incrível esse processo de poder acessar esse potencial. Porque é isso que a hipnose faz. Isso. Né? Acessar aquilo que eu geralmente não teria controle, que pode ser usado ao meu favor. Né? Acessar esse inconsciente, tudo que vai envolver essa involuntariedade, esse inconsciente, isso que a gente não tem acesso por meio de tomada de decisão, que é o troll, né? Com a hipnose a gente tem uma facilidade de estar interagindo com isso daí. E isso, quando vai para o ambiente de terapia, isso é incrível. Eu acho incrível. É uma ferramenta poderosa. Eu, dentro da parte terapêutica, antes de ser hipnóloga, eu busquei algumas outras terapias. Então, eu fiz vários outros cursos. Mas quando encontrei a hipnose, eu falei, é essa ferramenta. Eu utilizo junto com a parapsicologia, que é uma orientação, né, onde eu faço todo um estudo, e as duas aliadas, não tem outra ferramenta que eu precise para ajudar o meu cliente a alcançar o que ele veio buscar. E você falou algo aqui que me chamou a atenção, Liz. Você falou que você integra, que você une a hipnose com a parapsicologia. Uso. Então isso quer dizer que na sua visão, hipnoterapia é um nome também errado. Seria isso? Que a hipnoterapia então não seria um tipo de abordagem terapêutica? Eu acredito assim, ela é uma abordagem terapêutica, cada um pode... Mas eu alio a parte da orientação parapsicológica, que ela tem um olhar bem aprofundado de acordo com alguns estudos da pessoa. Então eu vou fazer toda uma ficha, eu entendo a história dela e através disso eu faço as orientações. A hipnose, ela tem um jeito, eu alcanço o estado de subconsciente, um relaxamento profundo, e aí junto eu alio as ferramentas que eu aprendi dentro da parapsicologia. Então, pra mim, é as duas técnicas que eu utilizo. Às vezes eu uso só o que eu preciso, né? Uma coisinha rápida ali, a hipnose, o básico do básico que a gente... Mas dentro de um tratamento eu utilizo as duas ferramentas. Eu acho interessante você falar isso, porque a gente vê o mercado de hipnoterapia muitas vezes e o profissional ele tá preso ali a vender a hipnoterapia e eu faço só a regressão, eu acesso só a causa. E aí ela fica fechadinha em um mundo que pode dar resultado, mas não obrigatoriamente. Né? Quando a gente integra o uso da hipnose como abordagem terapêutica, como a sua visão de parapsicologia, isso deixa a terapia muito melhor. Muito. Né? Muito com melhor. certeza. Você falou uma coisa de ferramentas e me veio na mente aqui, eu disse, gente, quantas vezes você só vai fazer as sugestões? É porque é uma coisa interessante falar. A hipnose, ela trabalha com a tratativa e algumas sugestões. Exatamente. E ontem eu estava conversando com outro hipnólogo e aí a gente estava dizendo assim, por que a gente não faz só sugestões diretas? Vamos fazer só sugestões diretas. Eu disse assim, ela é válida, bacana, só que ela é válida até o momento que pro cliente valeu. A hora que ele disse assim, eu tenho aquela sugestão aqui, né? Mas eu queria aquela outra coisa. Ela deixa de funcionar. Porque ele tem que estar sempre reforçando a sugestão. A gente nunca sabe o potencial que a sugestão pode dar. Por isso que a gente não pode ficar presa a ela. E na verdade, se a gente for parar pra pensar, muitas vezes os problemas surgiram por sugestões. Verdade. Eu passei por um trauma, alguma coisa aconteceu, eu me emocionei, minha mãe vai lá e diz pra mim, você não presta pra nada, você não serve pra nada. Já registrei, né? Registrou. Isso vai criar novas sinapses, novos padrões no meu cérebro. Consequentemente, isso daí pode seguir o resto da minha vida. É uma sugestão que foi aceita e que ficou pra sempre. Verdade. Mas eu não tenho como garantir que uma sugestão vai ficar pra sempre. Uma das coisas que, até voltando ali pra parte terapêutica, o balão gástrico. Porque todo mundo vem, vamos lá pro balão hipnótico. Explica primeiro o que é balão gástrico. O balão hipnótico, que vamos lá botar aquele balão dentro, que é caríssimo, tá? É um procedimento médico, se for fazer. Eu até, quando eu tava querendo emagrecer, eu pensei no balão, né? Aí eu disse assim, eu vou fazer o balão hipnótico. Implantar o balão hipnótico. E eu lembro muito bem, quando eu aprendi essa técnica, dizendo assim, olha, o balão, ele funciona até o momento que ele deixar de servir pra você. E eu, implantei, vai funcionar porque eu quero. Não deu uma semana, me convidaram para um
jantar, um buffet. Mas eu tô com o balão, né? Não vou comer. Como é que pode? Tchau, balão. Ele foi embora. Porque não valeu mais pra mim aquela sugestão. Então, às vezes, as pessoas querem buscar o terapeuta. Não, eu vou porque vai funcionar. Mas ela é válida pra você? Realmente você quer? É isso? Né? Tudo isso que a gente diz, a pessoa quando busca uma ajuda ou vai conhecer a hipnose, ela às vezes vai com aquele... Vai dar certo, vai resolver meus problemas. O hipnólogo vai fazer assim e vai. E eu fui uma das pessoas que corria atrás porque queria parar de roer unha. E eu disse assim, o cara vai fazer assim, né? E eu vou voltar, nunca mais roer a unha. Não é assim. Porque a gente não faz mágica, não é? Eu estralo o dedo e pronto. Apesar disso, eu acho interessante falar. A hipnose, de fato, ela é um acelerador de terapia, ela deixa tudo muito mais interessante. Só que eu acho que o grande benefício é que quando a gente acopla a hipnose, ela vai fazer um processo de catalisação. Né? Então é como se eu fosse, sei lá, se eu for uma sessão de hipnose, seria o equivalente a dezenas de sessões de uma terapia convencional. Então por mais que a gente fale assim, não é mágica, pode ser que não fique, né? Ela tende a ser uma terapia muito mais breve. Porque no fim eu estou me utilizando aquilo que é processo terapêutico usando a hipnose para deixar isso mais interessante. Você falou o caso do emagrecimento, do balão gástrico, né? O balão gástrico é o uso da hipnose pura para emagrecer. Que seria uma sugestão onde eu vou comer pouco, mas vou ter uma grande sensação de saciedade, de satisfação. Né? Vou sentir o peso mesmo. E a gente faz isso por meio de sugestão. Porém, eu como hipnólogo, ao lidar com o emagrecimento, eu não vou fazer só balão. A gente vai ajudar a pessoa a lidar com as compulsões, com as questões inconscientes que fazem ela engordar. A gente vai lidar com questões de autoestima, de autoimagem. E tudo isso é um processo terapêutico que vai ser mais enxuto. Né? Que não vai levar anos e anos, né? Exatamente. É uma coisa que se resolve. Mas às vezes as pessoas querem a mágica. Eu não sei se você já teve cliente que chegou lá. Então, eu tô aqui pra resolver... E começa a listar. Uma que veio pra mim e disse assim, estou aqui que eu preciso casar. Eu louca. Eu travei, eu falei, mas então, peraí, vamos conversar direito. Olha que eu tô casada. Eu acho que tem algo que não tá funcionando bem, não é bem isso que eu trabalho. Eu te ajudo a se harmonizar, a entender o que você vai, né, resolver as tretas que tem internas que tá te impedindo de ter um relacionamento. Mas eu não vou te casar, não. Justamente. Não é um... Mas essa foi a que mais me marcou, porque eu achei muito engraçado. Ela foi direto. Eu quero casar. Então tá bom. E você já passou por alguma coisa assim? Já, é muito comum chegar a pessoa, sentar na minha frente e apresentar uma lista de problemas, né? Tipo, literalmente uma lista. Passa 10 itens e diz pra eu reprogramar ela. Né? De fato é uma reprogramação. Mas não é bem como as pessoas estão imaginando, de que elas vão ficar apagadas, eu vou transformar tudo em consciente. Na verdade, é o contrário no sentido de que é consciente a hipnose. A hipnose tem muito a ver com fazer esse consciente se alinhar, ter contato com isso que é inconsciente. Né? Então a gente tem até o costume de dizer que toda hipnose é um processo de auto-hipnose. Eu acho interessante, Lizzy, que a gente fala que hipnose acelera a terapia, deixa tudo melhor. E eu vou dar exemplo. Dentro da psicologia, a gente tem uma técnica que é incrível, que é a dessensibilização sistemática. Ela é usada para lidar com fobias específicas. Então, fobia de elevador, de agulha, de sapo, de aranha. E se eu for lidar com a dessensibilização, que é uma técnica da terapia comportamental, eu vou ficar ali 6 meses a anos aplicando a ferramenta. É moroso, mas funciona bem. Quando eu integro o uso da hipnose com a sensibilização sistemática, eu vou fazer o mesmo processo, às vezes, em meia sessão, dependendo da pessoa. É verdade. Né? Então, ela é um acelerador. A gente tem, por exemplo, a regressão à causa. Né? Na regressão à causa, o objetivo é pegar aquela memória que está inconsciente, reprimida, recalcada e forçar isso vir à consciência. Mas, na verdade, o termo técnico de regressão é hipnoanálise, que é a psicanálise associada à regressão. Quando eu vou fazer um processo psicanalítico, eu vou falando da minha vida, eu vou fazendo as livres associações, eu vou amadurecendo, vou tendo insights. E quando eu tiver com estrutura psíquica, com preparo para olhar para aquela memória que está inconsciente e calcada, ela emerge, a gente ressignifica, elabora e resolve. Só que isso pode demorar 10 anos. Quando eu junto a hipnose com a psicanálise, vem a hipnoanálise, que é a regressão, e eu simplesmente acesso essa memória em questão de minutos. Então, no fim, de fato, a hipnose
é uma grande ferramenta dentro do processo terapêutico pra gente. Você né? foi falando e vem sempre, né? Vem trazendo várias memórias. E quando a gente fala em regressão, olha a palavra, regressão. As pessoas têm medo. Como a gente diz, não é uma técnica, não tem nada a ver com religião, mas eles pensam assim, isso tá errado, isso não pode, a minha religião não permite. Quando eu passei por isso com uma cliente que veio, não, eu não posso, é proibido, isso é errado. Imagine que eu vou fazer uma regressão. Era um evento onde nós íamos fazer apenas um trabalho de algumas reprogramações. Eu peguei e comentei para ela, a frase foi, você não lembra da tua infância até os teus 2, 3 anos? Ah, lembro. É isso. É regredir, é voltar para. E quando vem alguém pra mim e diz assim, mas você regride, sei lá, para vidas passadas, a minha fala sempre é, você precisa, se for do teu agrado, se for necessário, se a tua mente achar que vai e você acredita, você vai pra onde você quiser. É questão da pessoa. Isso que elas têm que lembrar. É a pessoa que vai trazer. A gente não faz nada. No fim a gente não tem o controle da pessoa. Não temos controle nenhum. A Aham. pessoa que vai aonde precisa ir pra ser resolvida a treta dela. E isso faz inverter a visão clássica que a gente tem de hipnose. Porque às vezes a gente pensa em hipnose como passivo, inconsciente Aham. e sugestão externa sendo introjetada dentro de mim. Quando a gente traz essa visão, é o oposto, é de dentro pra fora. Né? É eu ativo, consciente, as coisas saindo de dentro. E não alguém introjetando sugestões. Então isso aí é o quebrar os paradigmas, quebrar essas crenças de que a hipnose é coisa do outro mundo, né? É coisa do demônio, seja lá do que for. Não. E uma das coisas que a gente diz, é tão natural, quantas vezes nós não entramos em transe natural? O dia inteiro. Gente, eu já fui várias vezes pegar o meu carro, pensar assim, tô indo pra casa, daí eu digo, não, antes de ir pra casa eu vou passar na farmácia que eu tenho que comprar o remédio e entro em transe, né? Porque você quando vê tá em casa, ixi, eu não passei na farmácia que eu queria ir. Vamos aproveitar para falar um pouco mais disso. Quando a gente dirige, eu não sei se vocês que dirigem já repararam, mas você não precisa mandar o seu corpo dirigir. Isso. Dirigir é um processo quase que involuntário, inconsciente. Eu posso estar dirigindo, conversando com alguém, resolvendo um problema na minha cabeça e confiar que o meu inconsciente vai dirigir o carro em segurança. O meu pé se movimenta, a minha mão se movimenta, muda a marcha e tudo isso está acontecendo sem eu ter que ficar consciente que esses processos estão ocorrendo. Né? E então, na verdade, esse inconsciente está agindo o tempo todo ali e a regressão, na verdade, também já acontece o dia inteiro. Eu só não estou sabendo que isso está acontecendo lá. É isso, a gente tem que falar, é tão natural que a pessoa nem percebe que ela, várias e várias vezes, ao longo da sua vida, ela entra em transe. Você falou de transe natural, eu tenho meu transe natural que é a minha marca registrada. Vira e mexe, eu tô tranquilo, tô de boa, de repente eu fixo o meu olho num pontinho, minha mente viaja na maionese. Aí minha mulher vem e começa a falar comigo. Você tá na caixinha do Justamente, lado. eu tô viajando, ela tá falando comigo, eu não tô ouvindo. De repente, Roberto, você tá aí? Aí, opa, o que tá acontecendo aqui? Né? Várias vezes, nossa, eu às vezes tô ali, a mesma coisa. Tô olhando a TV e tô olhando a TV. Mas só olhando, né? Cabeça em outro lugar. Aí eu venho, meu marido, o que tá passando? Eu, passando? Tipo, tem um programa, tem algo na TV e eu tô em outra vibe, tô em outra sintonia. As pessoas não percebem, mas é bem isso. Quantas vezes nós estamos naturalmente... Só que a gente não usa aquele estado de transe para trazer e resolver o que precisa ser resolvido. Até porque eu acho perigosíssimo, não sei qual é a sua opinião, de as pessoas tentarem fazer isso sozinhas, sem um auxílio. Eu não tenho tanto medo das pessoas fazerem sozinho. Eu tenho mais medo das pessoas perigosas. Eu percebo assim, aconteceu, eu peguei um caso que a cliente, ela fez todo um trabalho da auto-hipnose, conseguiu acessar memórias traumáticas, Faz sentido. foi, voltou. E não resolveu, mas acessou. E o pior, aí ela veio com muitos traumas, porque dela veio Bem potencializado. totalmente potencializado e não resolvido. É. Aí eu digo, gente... É bacana, você faz... Quando vai... tem vários áudios de relaxamento pra gente alcançar algo. Antes de fazer, ouça do começo ao fim, conscientemente,
cada palavra que está sendo dita, se é algo que você quer passar. É verdade. Para não acessar o que não deve ser acessado. Você estava falando agora há pouco do uso da regressão. E você falou que a gente já faz regressão várias vezes ao dia. De fato, regressão é um fenômeno comum. Sempre que eu me lembro de algo, eu estou fazendo um processo de regressão. Acontece que a hipnose, ela facilita a gente ter o manejo de uma regressão bem direcionada. E aí, quando eu trago a ideia de regressão para a hipnoterapia, ela vai acelerar muito a terapia. Em que sentido? Dentro da hipnose, a gente faz o que a gente chama de regressão à causa, ou regressão por emoção. Então, eu não vou ficar fazendo que nem aqueles processos terapêuticos de fala convencional, onde eu vou falar de pai, vou falar de mãe, vou contar minha história, o que aconteceu. E às vezes a gente vai ficar assim, anos só nessa contação da minha própria história e vou falar do que não tem nada a ver com o meu problema. Quando eu trago a hipnose com a regressão, a gente sai dessa ideia de ficar vasculhando, de fazer o trabalho de Sherlock Holmes, de detetive, e eu já puxo só o que tem a ver com o problema. Então, como eu estou lidando pontualmente com o que está relacionado, isso acaba comprimindo o tempo do processo terapêutico. Né? Eu vou muito mais pontual, muito mais cirúrgico naquilo que tem que ser olhado. Né? Então, a regressão ela já acontece, mas quando eu puxo para a terapia, isso fica muito mais interessante. Eu sempre uso isso. Por que o processo terapêutico é tão short, curtinho? Eu falo, porque a gente vai para um objetivo por vez. O cliente pode, né, trazer uma lista de objetivos que ele vem, mas a gente vai trabalhar um de cada vez. E eu não sei se aconteceu já com você, Roberto, mas às vezes a pessoa vem, ela quer tratar questão A. E quando a gente vai colocá-lo em estado de hipnose, vem o B, C, D. Aí você descobre que o problema era outro. Eu sempre digo pra pessoa, mas eu falo pra pessoa, gente, o teu subconsciente sabe exatamente o que é emergencial para ser resolvido. Às vezes você vem buscar uma questão, mas o que tá matando você, que tá te acabando, é a questão tal. E ele traz. A gente até procura né, o que ele pede, mas ele vai trazer exatamente o que precisa. E é interessante que você pega aquela pessoa que já passou por anos de terapia, você puxa o problema dela, ela passa pela sessão dela, depois ela vira e fala assim pra mim, eu nem fazia ideia que isso estava relacionado com o problema. Acontece. Né? Isso é a coisa mais comum. Olha, aconteceu com uma minha que a pessoa, não dá pra resolver isso. E na hora ela trouxe tanta dor que precisava ser trabalhada que ela olhou pra mim, eu não ia nem te falar isso. Eu disse assim, não fui eu que tava vasculhando, é que você precisava resolver isso. Porque a subconsciente trouxe e é isso que tem que ser trabalhado. Justamente. Então, o trabalho do cliente, ele é inteiramente ativo. Não é passivo, não é inconsciente. Não é. Agora fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui, Roberto. Quando eu tava falando, né, que a pessoa não deve fazer uma hipnose sozinho, você falou que tinha medo eu falei de gente perigosa. Gente perigosa. Gente perigosa. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. O que você quis dizer com isso? A gente entende que geralmente quando a gente está falando de persuasão, de influência, de marketing, inevitavelmente a gente parte de pressupostos da hipnose. Muito desses padrões de influência vieram da PNL e da hipnose. O núcleo ali foi Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna. Né? Então a gente sabe a potência que essa ferramenta tem e o efeito que isso tem nos outros pela nossa comunicação. Né? Então o meu problema não é com a hipnose, porque a hipnose ela não faz nada. O problema talvez seja a pessoa que tem valores distorcidos e vai aplicar ela para tirar benefício próprio. Aí sim, esse é o X da questão da pessoa perigosa. Exatamente. A gente tem que lembrar que tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Não é porque, mas eu ouvi que todos são iguais, a gente não pode taxar. Todo mundo pode usar a ferramenta pro bem ou pro mal, né? É para isso que nós estamos aqui, para estudar e aprender um pouco mais. E era o que eu queria trazer muito pro público, porque eu tenho muitas pessoas que chegam para mim, eu tenho medo da hipnose. E não é uma. E não tem classe social, não tem mais estudo, menos estudo. São
realmente crenças limitantes da pessoa olhar assim, eu tenho medo da hipnose. Ou eu tenho medo de acessar aquelas memórias e não saber resolver. Mas falando um pouco mais de gente perigosa, eu acho interessante trazer o seguinte, Lizzy. Geralmente, essas pessoas que estão fazendo esse uso da hipnose de forma antiética, geralmente eles não estão na clínica. Até tem alguns terapeutas que têm essas questões ali, que podem trazer os problemas pelo terapeuta ser ruim ou por querer fazer algum mal. Mas geralmente esse tipo de hipnose, ele está sendo usado pelo político. Está sendo usado pelo vendedor, pelo pastor, pela pessoa que está querendo gerar influência de fato. Né? Agora, quando você vai para um ambiente terapêutico, a pessoa que está passando pela terapia, ela está consciente, principalmente, que está acontecendo uma hipnose. Quando ela está consciente que está acontecendo a hipnose, consciente do processo da hipnose, ela segura se alguma coisa ali não for adequada para ela. Né? Então, se eu estou, por exemplo, dentro da clínica, hipnotizando alguém, eu digo algo que a pessoa não gosta, que não faz sentido para ela, isso não vai ser aceito. É diferente de eu estar em um outro contexto sem saber que isso está acontecendo e a pessoa se utilizando disso a favor dela mesma. É verdade. Né? Completamente diferente. É verdade, gente. E quantas vezes você é suja... Gente, não temos as propagandas que vêm com as mensagens subliminares, Sim. que a gente chama de mensagem subliminar. O que é mensagem subliminar? É acessar rapidamente. Eu, conscientemente, não tô vendo, mas o meu subconsciente tem. E agora me veio na memória a minha avózinha, que ela sempre tinha uma cerveja na geladeira, porque toda vez que passava uma propaganda de cerveja, que ela via aquela cervejinha gelada, escorrendo, ela tinha que ir lá na geladeira para poder tomar a cervejinha que ela via na televisão, que era uma sugestão que ela estava tendo lá. Justamente. E aí, quando eu falo de uso perigoso da hipnose, eu vejo principalmente no marketing, na propaganda, política e religião. Então, né, em alguns casos. Não é na clínica que a gente vai utilizar. Até tem, mas o que eu digo é o seguinte. O meio da hipnose tem vários problemas, tem pessoas despreparadas. Conheça bem o profissional que você está indo atrás. Boa. Conheça bom, bem. Né, a gente ter essas informações. Você falou do Newton Erickson. Eu acho que assim, nós que estamos na área conhecemos, entendemos. Fale um pouco mais, porque você eu sei que... É da verdade que eu conheço. Olha como você já... tipo assim, deve ser a sumidade na área do Newton. Do Milton Erickson, justamente, que é a linha que eu estou estudando há muitos anos, né? Milton Erickson, ele foi um cara que revolucionou a hipnose. A gente tem um pré-Erickson e um pós-Erickson dentro da hipnose, né? Antes do Erickson, a gente via hipnose como um estado alterado da consciência, como se fosse só o transe por si só. E o Erickson ele trouxe a ideia de hipnose como comunicação, o impacto que a minha comunicação vai ter na psique do outro, na experiência interna do outro. Né? O Milton Erickson ele era um psiquiatra americano, viveu no século passado. E ele, quando era jovem, ele teve poliomielite, então ele ficou de cadeira de rodas, né? Ele tinha muita dificuldade de se movimentar, de respirar, muitas dores. E ali ele passou a utilizar de processos de comunicação para lidar com algumas coisas do cotidiano. Então você pensa, um cara numa época que não tinha nem televisão, e ele estava ali com os familiares dele, ele preso numa cadeira de rodas, ele tinha que pedir ajuda para ir no banheiro, pedir ajuda para receber um copo de água. Então ele aprendeu mecanismos da comunicação para suprir essas necessidades dele e as pessoas fazerem o que ele precisava. Né? O Milton Erickson ele foi o responsável, além de levar essa ideia de transe como algo natural, hipnose como comunicação, ele foi o grande responsável por revolucionar a hipnose clínica. Né? Porque ele trouxe efetivamente, de forma muito científica, o uso da hipnose dentro da psicologia e da psiquiatria. Né? E, de fato, tem o pré-Erickson e o pós-Erickson. Nossa, e eu gosto muito das algumas técnicas. Tem uma técnica de relaxamento, e a gente estava até comentando antes de começarmos aqui o podcast sobre os pragmáticos, né, que não aceitam algumas sugestões. E a primeira vez que eu tive contato com esse relaxamento, eu vi uma professora minha que não se permitia vivenciar. E aí veio aquela sugestão do Erickson, você pode ou não, mas algumas pessoas fazem. Eu olhando ela, tensa ali, porque ela não queria, quando ela disse assim, você pode ou não, a escolha é sua, ela... Tipo
Tipo assim, a escolha é minha. Aham. Tá na minha vontade de fazer ou não. E eu achei essa informação tão fantástica que eu utilizo esse relaxamento com todos os meus clientes, porque eu disse assim, gente, eu tô dando pra ele, sempre a gente tá dando pro cliente a escolha. Quer relaxar, relaxa. Se não quiser, não precisa. Você pode ficar em um estado do jeito que você deseja. O Erickson trouxe né? Esse aspecto humano. Humano. A gente falou agora há pouco desse processo da hipnose de dentro para fora. Isso é principalmente Erickson. O Erickson, ele rompeu com a ideia da hipnose com a sugestão direta. Faça isso, siga aquilo e tudo mais. O Erickson, ele trouxe uma ideia de onde ele respeitaria as individualidades de cada pessoa. O foco do trabalho do Erickson era que a gente se tornasse mais autêntico, mais a gente mesmo. Então ele percebeu que o processo de hipnose ele é potencializado quando eu tô me comunicando do seu jeito e trazendo aquilo que é seu para você, sem eu querer estar sendo intrusivo com a sua própria experiência. Então o Erickson ele falava de forma vaga, por exemplo, ele utilizava mecanismos de linguagem para você trazer o seu próprio conjunto de significados daquilo que estava sendo sugerido. E isso é de uma humanidade enorme, porque seria eu permitindo que você acesse quem você é em sua essência. E geralmente a gente não se permite ser a gente mesmo. É verdade. Você me falou e me veio na memória numa atividade que eu fui, que a pessoa pegou e foi fazer um relaxamento. E aí ela falava assim, com muita calma, olhe as florzinhas. Aí eu olhava as florzinhas. A minha florzinha, né? Então já imaginando uma margarida dela. Olha as florzinhas. As florzinhas azuis, mas a minha não é azul, ela é branca. Daí, olha, vai pra praia. Praia pra mim é uma praia deserta, tem areia. Olha, o máximo tem um coqueirinho ali, um lugar pra me encostar. O meu não tem coqueiro. Então, a pessoa... E agora você veja as plantas, Que plantas? eu parava assim, mas que planta... Gente, atrapalha demais um relaxamento, porque... A minha praia não tem planta. E que diferença que faz na boa condução de um bom profissional, É né? aí que tá. A pessoa dá essa liberdade de você ir criando. Ou eu, quando eu quero que a pessoa veja o que eu desejo, já vou falando de cara. Veja um caminho de pedrinhas verdes e você tá olhando pedrinhas verdes, porque eu já tô dizendo pra ele ver as pedrinhas verdes. Se eu tô induzindo pra onde eu quero carregar a pessoa. Porque se você deixar ela... Imagine as pedras. Elas são verdes, mas não são verdes, são azul, são cor de rosa, sei lá que cor que é, né? Então, o profissional, ele tem que tomar muito cuidado de como vai induzir. E o Erickson, ele traz tudo isso, né? Dá liberdade para nós decidirmos como que nós vamos. E aí, o pragmático, que não se permite vivenciar, ele tem a escolha. Ele diz, não, tá na minha mão. Sempre teve na mão deles, né? É isso que a gente tem que dizer. Tudo está na mão deles. Mas ele acha que não. Exatamente. É ativo o processo de hipnose. Extremamente ativo. A gente tem costume de dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque de fato é. O hipnólogo ele só tá olhando de fora e direcionando a experiência dentro da própria pessoa. Para que a pessoa vá, né? Porque às vezes ela se perde, ela fica parada ou paralisada perante algo e a gente consegue ajudar dizendo, né? Ó, vai para lado, vai para cá, pega uma ferramenta que você precisa. Sempre direcionando, para que ela não fique presa dentro daquela dor, daquela memória, seja lá o que for. Você falou direcionando, eu gosto de fazer uma analogia. Eu geralmente digo que o hipnólogo é o GPS. E a sua consciência é o motorista do carro, seu corpo é o carro. Eu tô dando a direção, você pode não seguir. Se você não segue a direção do GPS, o carro não vai quebrar. E depende só de você como motorista dirigir esse carro. Porém, se você não seguir a instrução, você simplesmente não chega onde você deseja. Então é ativo porque você precisa estar dirigindo o carro durante o processo. Fantástico, eu gostei da analogia. Vou copiar, ó, já vai ser pra mim aqui. Ó, o bom disso é da gente poder, né, as trocas. E eu queria saber um pouco de você. Fale um pouco do trabalho que você faz dentro da parte terapêutica. Como que funciona essa parte terapêutica? Eu tenho as minhas experiências e eu gostaria de ouvir as suas. Ótimo! Eu vou até pegar o que a gente já tinha falado um pouco no começo. Quando a gente vai para uma terapia convencional, Lizzy, a gente vai falar de toda história, vai falar de pai, vai falar de mãe, e a gente vai lidar com aspectos que são muito grandes do meu eu.
geralmente com processo que vai envolver o que a gente chama de personalidade na psicologia. Então, se eu falo assim, olha, eu tenho uma depressão, eu não sei o que isso significa. Porque a minha depressão é diferente da sua depressão, que é diferente da depressão do meu colega. E, primeiro, eu falo de depressão às vezes como se parecesse um objeto, como se eu fosse tirar um objeto do meu bolso que sim, resolve essa minha depressão aqui. E não é. Depressão não é algo. Depressão é processo. Só que PS, não é só processo, são processos. E os processos da minha depressão são diferentes dos processos da sua depressão, né? Então eu entendo o seguinte, como eu atuo com terapia breve, eu aplico a hipnose como uma ferramenta terapêutica para lidar com os componentes que estão formando o problema. Então eu vou lidar de forma pontual em questões que estão pegando. Como você falou, eu vou pegar um tema e eu vou zerar esse tema, eu vou até o fim nesse tema para depois trocar de elemento que vai ser trabalhado. Né? Porque eu vejo que é muito mais fácil eu mudar o meu comportamento, minha forma de interagir, lidar com um gatilho, com uma situação, do que eu mudar minha personalidade como um todo. Né? E aí eu atuo com a hipnose e outras ferramentas terapêuticas de uma forma muito mais ferramental, vamos dizer assim. Então é um pouco mais mão na massa do que as terapias convencionais. A gente na primeira sessão estabelece um objetivo e eu vou aplicar ferramentas para ir lidando com a questão que está vindo ali. Eu especificamente, Liz, eu atuo muito com respostas que vão envolver o corpo, né? E eu lido com isso que a gente vai chamar de dessensibilização, contracondicionamento ou a famosa limpeza emocional. Né? O meu trabalho especificamente tem como foco a fazer você experienciar no seu corpo, na sua emoção, de formas diferentes aqueles gatilhos que antes estavam gerando problema para você. Né? A gente vê historicamente aquela ideia da cebola. Né? Então a pessoa dá uma cebola e diz, você vai sentir gosto de maçã. O gosto da cebola não está na língua, na verdade. A língua recebe informação, as células nervosas recebem, leva para o cérebro interpreta e devolve como gosto de cebola. Da mesma forma, com hipnose a gente pode fazer uma cirurgia com anestesia hipnótica. O que é uma anestesia hipnótica? Se eu estou com uma dor aqui na minha mão, o estímulo da dor continua. Minha pele recebe essa informação, leva para o cérebro interpreta e devolve com percepção de dor. Com a hipnose, eu modifico essa interpretação da dor. No caso, eu sumo com ela ao fazer a anestesia. Tá. Da mesma forma que eu posso comer uma cebola, sentir gosto de maçã, fumar um cigarro, sentir gosto de cocô, com a hipnose, naquela situação que eu me sentiria com pânico, com ansiedade, com medo, com raiva, sozinho, me sentir calmo e tranquilo. A hipnose ela vai lidar principalmente com aquilo que é involuntário e inconsciente. Aqueles processos que eu decidindo eu não conseguiria lidar. Então eu gosto de dizer que eu vou lidar com aquilo que é inconsciente, com esse processo emocional, ou fazer o destrave do processo terapêutico. Pessoa que já está fazendo terapia há anos, não está patinando, o negócio não está andando, eu entro pontualmente para fazer aquele negócio acelerar. Entendi. Né? É uma coisa que a gente diz assim, por que as terapias são mais rápidas? Por causa disso. A gente vai trabalhar pontualmente. Situações pontuais ali, o que precisa trabalhar. Diferente, eu aprendi a parte da hipnose, eu conheço um pouco da história da pessoa, porque como eu trabalho com a orientação parapsicológica, eu preciso entender, conhecer, saber, para que eu possa encaminhar. Tomar as melhores decisões. Ajudar a pessoa, porque ela traz essa história lá do passado. A gente às vezes vê como é que foi a sua gestação, como é que foi a sua história. Então, para o trabalho da orientação parapsicológica, utilizando a hipnose, eu entro na história da pessoa. Lógico que ela vai trazer o que ela precisa, e muitas vezes ela nem sabe o que aconteceu, e eu pergunto, se a tua mãe tá viva, teu pai tá vivo, pergunte, e ela às vezes me traz depois, nossa, eu nem sabia que isso tinha acontecido na minha, e aí na hora que ela vê, ela já tá fazendo até uma, como a gente diz, conscientemente. Uma regressão espontânea ali. E já tá trabalhando, já tá entendendo, já tá fazendo as primeiras observações conscientes da história da vida dela. Roberto, uma das coisas que a gente tava falando aqui sobre hipnose, e me veio na mente mitos da hipnose. Vamos quebrar esses mitos? Vamos ser os Mythbusters do... Gostei. Os Mythbusters da hipnose? Vamos lá. Quais são os mitos que você lembra que vamos trazer aqui agora? Tá. Eu acho que os principais mitos que a gente encontra no meio da hipnose, primeiro é o de batalha de mente. A pessoa acredita que é mente fraca quem é hipnotizado. Verdade. Né?
E na verdade não tem nada disso. Se hipnose é um processo ativo e é uma auto-hipnose, não existe a ideia de batalha de mente. Na verdade, eu diria que a pessoa que é hipnotizada, que é bem hipnotizável, é uma pessoa que tem superpoderes, não uma pessoa fraca. Verdade. Porque é uma pessoa que se concentra mais, é uma pessoa mais imaginativa, né? Diferente da pessoa que tá ali rígida e que não vai se permitir pelo processo. Então, não existe a ideia de batalha de mente. Outro que eu acho interessante é o do ficar inconsciente. Aham. Esse muita gente tem. E não existe. Eu tinha. Aham. Eu achava que eu também. É até possível, dentro de alguns casos, gerar dissociações, que a gente chama, mas em geral, hipnose é 100% consciente. A pessoa está fazendo o processo. Então é consciente. Né? Se eu estou fazendo, eu tenho que estar acordado, desperto. É Para verdade. estar executando o processo. Né? Existe aquela ideia de que, mas e se eu não voltar? Se eu estou consciente, já não tem de onde não voltar. Uhum. E segundo, o transe é algo natural. Eu tô entrando e saindo desse negócio o dia todo. Então, não tem essa de ir e não voltar. O máximo que pode acontecer é eu entrar num relacionamento tão gostoso Que eu durmo. que eu durmo. Que dorme. Aí depois eu acordo. Isso é uma das outras coisas que a gente tem que dizer. Se o nosso cliente for cansado e ele começar a roncar ou dormir, Não o é mais processo hipnose. não funciona. Dormiu não é mais hipnose. Não é. E, Fato. não tem mais trabalho. A gente precisa. Ou espera o nosso cliente acordar, Voltar. ou a gente traz e puxa diz de assim, ó, volta não ali. deu certo. Exatamente. E eu entendo até, Elise, porque é uma delícia, né? É muito gostoso. É uma um delícia, é relaxamento gostoso. profundo. É muito gostoso, né? Vamos pensar em outros mitos que a gente encontra na hipnose. Você falou de não voltar, me veio aquela. Eu já ouvi isso, tá? E se o hipnólogo, né, morrer? Ter uma síncope enquanto tá no processo. Uma das coisas que eu sempre digo, a pessoa que está no estado de transe, ela está sendo estimulada pela, né, nós somos GPS. Vai aqui, vai ali, o que tá acontecendo. A gente está sempre estimulando para que ela, né, continue naquele estado. Se eu morresse agora, eu ia fazer o quê? Parar de falar. Exatamente. E quando eu paro de falar, A pessoa volta. a pessoa vai voltar Basicamente isso. naturalmente. Na verdade, eu nem utilizaria o termo volta, porque ela não foi. Ela não mas foi. ela volta naturalmente. Né, ela tipo assim, ela sai do estado de transe para o estado... Isso surge por causa daquela ideia de inconsciência e de controle. Isso. Né? Tem um sketch feita pelo Jim Carrey, inclusive, que ele executou isso, não sei se você já viu, né? Não, o hipnólogo faz ele virar não lembro se era um macaco ou uma galinha, e o hipnólogo tem um ataque cardíaco, e ele segue o resto da vida com o macaco e uma galinha. Mas na verdade isso não existe. Até porque, na verdade, de fato, assim, existem sugestões que vão entrar e vão ficar o resto da vida. Trauma. Vai ficar o resto da vida. Porque ele foi gerado através de uma emoção muito forte. Muito intensa. Isso que tem que dizer. Não é chegar agora e dizer assim, não gosto de você. Exatamente. Você é isso. Não tá gerando um trauma, não gerou uma emoção, né? Não tá nem aí. É quando você está no estado alterado, né? De Você tá mais sentimento, de aberto, mais sensação. receptivo. E aí vem o impacto. Aí ele Exatamente. entra como registro. Exatamente isso. Tem que ter esse impacto emocional ali, né? E o máximo que aconteceria seria eu simplesmente abrir meu olho. Tipo, eu tô consciente. O que a pessoa parou de falar? Essa Ou é você outra tá bem? coisa. Você tá vivo? É, Seria isso que aconteceria, né? Ih, perdi o hipnólogo. Exatamente. Justamente. Então não existiria essa ideia do hipnólogo morrer e eu não voltar, nem nada do tipo. Até porque você está 100% consciente ali. E além disso, né, quando a gente está em um ambiente clínico, não vai existir esse tipo de sugestão. Não vai ter uma experiência fora da realidade ali, muito estranha, onde eu vou ser outro algo. Né? Eu estou ali o tempo todo participando do processo, por mais que seja maluco. É isso que a gente estava até comentando aqui, né, sobre a diferença da hipnose de palco e hipnose clínica. Que as pessoas ficam com medo, não, eu vou lá, né, falar, eu e ele no consultório, e aí não vamos ficar... Não vai colar a mão, não vai esquecer o nome. Não vai isso. dormir. Não vai. Essa é a ideia, né? Eu realmente não gosto, não trabalho muito com a hipnose de palco. Eu sou mais da parte terapêutica. Não que a gente não conheça as técnicas, né, para ser feitas, mas é para entender que tem uma diferença. A pessoa que vai para clínica é para trabalhar as questões dela, não vai ficar colando uma, porque é só diversão mesmo. Justamente. E aí, inclusive, existe uma grande diferença
Não na hipnose por si só, mas na forma da expressão disso daqui, né? No ambiente clínico, a gente não vai dar nenhum tipo de sugestão parecida, nem nada que sequer chegue próximo a isso. Aham. Né? E aí, o que que acontece? É muito mais fácil a gente ser hipnotizado em um ambiente clínico do que um ambiente de entretenimento. Existe uma mistura aí. Às vezes a gente tem até aquele discurso do tipo assim, tem pessoas que são mais hipnotizáveis e tudo mais. De fato, tem pessoas que têm essa facilidade. Mas eu, por exemplo, eu sou altamente hipnotizável. Mas por que que eu vou esquecer meu nome? Por que que eu vou colar minha mão? Às vezes não tem porquê. Eu tenho bloqueios internos meus que vão me impedir de passar vergonha. Se alguém vier me dar uma sugestão de vai envolver passar vergonha, eu vou segurar Vai aquilo lá bloquear. e não vai acontecer. Dentro de um ambiente clínico, eu já vou predisposto a resolver os meus problemas, eu tenho essa intenção, tenho motivos para estar participando disso. Então, o meu engajamento é outro e o processo hipnótico acontece muito mais fácil. Então, por mais que a gente pense que tem pessoas que vão melhor, pessoas que vão pior, na clínica, todo mundo vai. Essa é outra crença mesmo, né? Outro mito. Eu não sou hipnotizado. Todos nós somos, porque nós já conhecemos o estado de transe. É natural. Agora, dentro da clínica, eu me permito ou não, porque eu preciso da permissão. E se eu não estiver preparado, ou às vezes medicado, né? O medicamento pode me atrapalhar. Não é que eu não sou, é porque algo que está fora do meu controle, né? Do controle da minha mente, do meu corpo, tá me impedindo de chegar e alcançar aquele estado que a gente deseja. E aí já vou dar até nome aqui, já que você falou medicamento, em específico o Rivotril. O Rivotril é o remédio que atrapalharia isso acontecer na clínica. Porque ele impede a gente de acessar a emoção. Aí já tem várias... Já então, tem olha, entraves ali. as pessoas já sabem, todas são hipnotizáveis. Sim. Todos nós somos. Nós só precisamos estar abertos e preparados e querer mesmo. Justamente. E mesmo, eu até já estava comentando sobre isso, às vezes o cliente quer, mas a dor dele é tão grande que ele não se permite. Porque olhar para algumas coisas machuca às vezes. Machuca. Né? Eu sempre digo, trabalhar com as dores, o que que é? É você pegar aquela ferida que está com uma casquinha, mas ela tá podre, ela tá inflamada, cheia de pus. Como que você trabalha essa ferida? Você tem que limpar. Você tem que arrancar, limpar, e aí ela vai ser curada. Às vezes o arrancar aquela casquinha, e a pessoa daí... Machuca um pouquinho. Já aconteceu da pessoa vir, a hora que começou, aí ela não tô preparada. E tudo certo. E aí, Liz, eu já trago um outro ponto aqui. O mercado de hipnoterapia é um mercado que tem muitos profissionais, sim, mas eu não diria que o mercado todo é bom. Na verdade, eu acho que a maior parte dos profissionais que estão na área não tem um preparo adequado para estar atuando. Né? E se eu tô lidando com alguém que tem o preparo, fica mais fácil de olhar para essas coisas. É verdade. Fica muito mais fácil. Nossa, você falou uma coisa que eu já vi pessoas... Aparece, né, nos nossos filhos. E você olha assim, gente, mas... será que ela vai ter o preparo necessário para trabalhar com as minhas dores? Porque não é só eu quero. Decidi. Tá, e aí? Você vai ter que encarar. Se vier uma coisa que as pessoas não entendem, mas a gente dentro da hipnose chama abreação. O que eu faço? Explicando o que é abreação, vamos lá. Tá. A abreação é um termo freudiano que seria uma liberação... A descrição do próprio Freud é uma liberação emocional avassaladora que acontece quando uma memória que está recalcada, escondida, reprimida, emerge à consciência. Ou seja, é aquele momento em que eu estou me lembrando do trauma que estava escondido. E estou vivendo ele, né? Revivenciando. Nossa. Literalmente. Não é ver, é vivenciar. E ela vem com uma liberação emocional super intensa. É como se aquele trauma tivesse preso numa panelinha de pressão. E a gente vai liberar a pressão e a memória vai vir junto para ser revivida ali. Né? E aí o processo de hipnoterapia vai envolver abrir esses caixinhos do inconsciente. E se o profissional não tem o preparo para fazer o manejo adequado disso que eu tô lidando? Nossa, eu vi, num dos cursos que eu fiz, nós estávamos trabalhando, porque esses já eram cursos de reciclagem, isso é outra coisa. Nós, profissionais, não paramos no primeiro curso. Não deveríamos parar, né? Estamos sempre em reciclagem, aprendendo, conhecendo, trazendo novas ferramentas para, né, atender melhor nossos clientes. E dentro deste curso de reciclagem, uma cliente
entrou numa aberração e a pessoa que tá do lado, ela levou um susto. Ela disse, e agora o que eu faço? E a pessoa estribuchando ali. E ela não estava preparada para dar essa continuidade. Então, a sorte é que estavam outras pessoas, terapeutas que já lidaram com isso, para ajudar. Eventos, sabe esses eventos que a gente vê de desenvolvimento? E aí, inteligência emocional acontece da pessoa. Não tem nada a ver, não estamos fazendo regressão. Não é feito, vamos fazer uma regressão às suas memórias. Não, é espontaneamente, ela traz, e aí? O que você faz, né? E aí eu já trago aqui a questão de que a gente tem problemas no meio profissional da hipnoterapia e é importante a gente saber escolher muito bem o profissional que a gente vai, né? Você falou a questão da reciclagem, Lise, e eu acho que um dos fatores mais importantes de ver um profissional é se ele está se atualizando ou não. Verdade. Né? Que curso que ele fez? Ou será que esse profissional está há 20 anos fazendo a mesma coisa, a mesma técnica até hoje? Que é o padrão que a gente tem. E ela pode funcionar, mas é que tudo tá mudando. A gente pode atualizar, como você falou. Nossa, no passado, qual que eram as técnicas terapêuticas que a gente tinha? Né? Ficar tempos e tempos. Olha as ferramentas que temos hoje que a gente pode ser mais rápido, mais assertivo, trabalhar a questão e a pessoa sair diferente. E aí a gente tem aquele negócio. Se eu só tenho martelo, eu só vou ver prego. E eu vou aplicar a mesma técnica terapêutica independente do problema. Isso é um problema que a gente tem no meio da hipnose. Verdade. Né? E aí eu digo que uma das formas que a gente tem de selecionar o terapeuta também tem a ver com a forma dele vender. Se ele tá vendendo para você, eu vou fazer regressão, obrigatoriamente, ele nem sabe o que problema você tem, eu vou fazer a regressão, vou resolver o seu problema com a regressão porque eu vou acessar o seu subconsciente, aí ele vai lá e te cobra R$2.000 para fazer isso. Não fique com esse profissional. Não é porque ele tá cobrando caro e te vendendo um milagre que isso vai resolver. E olha as frases que você disse. Eu vou acessar, eu vou fazer, eu vou nada, nós não fazemos nada. Vem do cliente, não vem de mim, terapeuta. O cliente precisa estar ali ativo, trabalhando, trazendo as questões que precisam ser resolvidas. E, como a gente mesmo acabou de dizer, e se o cliente não está preparado para isso? Por mais que ele deseje, aquele momento ele não está preparado. A gente tem ferramentas para ajudar a suavizar, mas às vezes não é o momento dele, tem que esperar um pouco. Justamente. E aí? Justamente. Aí o profissional tem que ter essa bagagem para lidar com isso. Né? Então, assim, se o profissional tá te oferecendo milagre, se ele tá cobrando o serviço de uma terapia super extra premium, mas dizendo que isso obrigatoriamente vai resolver, se o seu profissional ele não se atualiza, ou ele diz que ele fez aquele curso e aquele curso preparou ele, não fica com esse profissional. É até importante a gente dizer, né? Eu também faço parte da Associação Brasileira de Hipnose. Nós não prometemos cura, isso. Não podemos, não está na não somos legalmente não podemos e não fazemos, não é da nossa função prometer, não fazemos cura. Na verdade, nenhum médico pode oferecer cura, nenhum terapeuta oferece cura. Se a gente for parar pra pensar, Lise, eu mesmo já fiquei doente, fui no médico, fiz exame, fiz tratamento, não resolveu. Fui para outro médico, fiz tratamento, não resolveu. Fui pro terceiro foi funcionar. Quando a gente vai para a área da saúde, não existe o termo cura. É proibido legalmente entrar na lei do curandeirismo. É verdade. Né? E aí, no meio da hipnoterapia, a gente vai ver profissionais dizendo assim, eu curo a sua depressão em 2 sessões. É isso. Em 2 sessões. Né? Pode até ser que em algumas situações a pessoa se resolva da depressão em 2 sessões, mas são casos pontuais. Eu não tenho como afirmar que isso vai acontecer com alguém. Né? Então, se o profissional que você viu está oferecendo esse tipo de negócio, foge. Uma das coisas que agora você falou, eu lembrei. Quando a gente fala depressão, ansiedade, não é um processo só que gerou uma depressão. A pessoa não fala, pronto, achei, é isso aqui, ó, essa memóriazinha e isso resolvendo aqui. Gente, é um conjunto de processos que acumularam e viraram. Não é uma fobia. Eu disse assim, exatamente. A fobia é muito mais pontual, fácil. É mais fácil. Porque geralmente é um trauma, uma memória. Por mais que pareça que seja mais intensa a resposta à emoção, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque às vezes é só achei o probleminha ali, tá resolvido. A depressão, ansiedade, qualquer outra. Como a gente tinha comentado sobre
emagrecimento, que a pessoa tá passando por compulsões. Uhum. Não é porque uma vez ela não pôde ganhar um chocolatinho na vida. Gente, às vezes é o chocolatinho, às vezes é o não que ela não viu, às vezes é o amiguinho. E tudo se cruza, e tudo está entrelaçado, né? Duas pessoas passando pelo mesmo trauma vão lidar de formas completamente diferentes. Completamente. A gente tem... O nosso sistema nervoso reage diferente, pela minha experiência de vida. Uma pessoa, ao ser rejeitada pelo namorado, não vai conseguir lidar, enquanto o outro vai lidar super fácil. Isso tem a ver com a bagagem e a individualidade. Eu sempre falo, cada um olha o problema com o seu óculos. Você bota o óculos da sua realidade, é minha história. Então, quantas vezes a gente bota e diz assim, mas pra mim resolveu. Nossa, vai lá, toma aspirina, meu amigo. Peraí, é minha história, meu corpo, meu... E aí eu fico medicando, falando, e a pessoa diz assim, mas como não resolveu pra você? Gente, é o meu óculos, eu tô olhando aqui, né? Então, cada um tem um jeito. Mas o meu amigo foi no terapeuta, em uma sessão resolveu. Que bom pra ele. Às vezes o problema dele, a situação, pode acontecer, né? realmente. Pode, mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa pra todo com mundo você. Que for fazer o processo. Processos são processos. Se o profissional tá vendendo milagre, se ele tá dizendo que ele vai curar porque vai acessar a raiz, isso vai acontecer em uma das sessões, foge desse profissional. Ao mesmo tempo, Liz, eu acho que um grande problema que a gente encontra na nossa área são pessoas que fazem cursos que são aparentemente premium e vendem uma terapia para um público que seria premium, mas na verdade é uma técnica ultrapassada. Né? Isso é o que a gente mais tem no meio da hipnose, por causa do marketing que está envolvido no meu processo. Então eu acredito que um dos principais cuidados que a gente tem que ter na hora de buscar um hipnoterapeuta é justamente ver os clientes que passaram na mão dessa pessoa, ver as referências dessa pessoa e não ficar só ali no que você viu da imagem dela. Verdade. Porque às vezes ela vai estar com o terninho, vai estar bonitinha, vai te oferecer uma cura para sua depressão em 2 sessões, e aí você vai lá, se desembolsa um dinheiro que você não tem e acaba não resolvendo. Né? Então aí, para você buscar um bom profissional, pesquisa, vê histórico. Você pode, por exemplo, entrar em contato com a Liz, que ela vai ter uma terapeuta e que faz atendimento online. Faça atendimento. Vamos falar de atendimentos online. Ótimo. Porque essa é outro mito da internet sobre como que funciona o atendimento online. Vai que é hipnose, né? Vai! Agora a gente já quebrou que se por acaso estou atendendo, cair a internet e a pessoa está num estado de transe... O que acontece? O que acontece? Ela abre os olhos. Pronto. Ou ela dorme. Ou ela dorme. Provavelmente vai abrir os olhos, né? A gente... Provavelmente vai abrir os olhos. Não tem problema. Reinicia, a gente pode voltar, né? Na verdade, não existe diferença nenhuma entre a hipnoterapia online e a hipnoterapia presencial. Né? A gente vai ter perdas de informações visuais ali, mas em si o processo vai ser o mesmo. Eu nunca, em uma sessão presencial, eu tive que segurar o meu cliente na cadeira por motivo algum. Nunca tive que passar isso. Eu também não. Consequentemente, eu nunca vou passar isso numa sessão online, porque a pessoa está consciente durante o processo e está participando ativamente daquilo. Então, na verdade, eu posso fazer até mesmo por telefone. Não precisaria nem ser com vídeo, que o negócio já estaria acontecendo e acontece fácil. Né? Eu acho que quando a gente fala de online, o que importa é o terapeuta estar se sentindo à vontade, a pessoa ter um lugar onde ela pode falar sem que o parentes ouçam. Isso é verdade. Um som bom e uma conexão estável ali. Tendo isso, não tem porquê hipnoterapia não acontecer, porque hipnose envolve comunicação. Se você está aberto, vai acontecer de um jeito ou de outro. Como a gente já disse, né? As pessoas estão sempre em estado de transe. Vai acontecer do mesmo jeito. Não aconteceu das pessoas hipnotizarem através de um programa de TV? Vamos lá fazer a hipnose de palco? Sim, você pode assistir um vídeo no YouTube gravado e colar sua mão, se você quiser, esquecer o nome. É possível. Algumas pessoas vão gerar isso muito fácil. Eu tive um cliente que ele falou, nossa, eu sei que eu sou hipnotizável porque eu estava ouvindo um vídeo e colou minha mão, eu senti flutuando. Então, ele já passou pelo processo vendo um vídeo no YouTube, por sinal. Justamente, é bem isso mesmo. Né? E o atendimento online, ele realmente é incrível, é adaptado hoje para a nossa modernidade. E eu acho até que a tendência dos atendimentos agora é ir cada vez mais para online. Verdade. Né? Com certeza. E assim, o que eu digo pra você que tá buscando um bom hipnoterapeuta, não fique preso apenas à sua região, não fique preso ao valor que a pessoa tá cobrando. Vá pelo ser um bom profissional. Você falou a palavra-chave. Olha, quantas pessoas já me ligaram aonde você atende?
Atendo em tal local. Ai, é muito longe. Uhum. Aí eu fiquei pensando, você já viu aquela história do cachorrinho que tá sentado no preguinho, tá lá miando, reclamando, chorandinho, aí chega um pessoa pro dono e diz, mas por que ele tá assim? É que ele tá sentado no prego. Mas por que ele não sai? Porque não tá doendo o suficiente. Não está doendo o suficiente. Gente, eu vou usar um exemplo meu. Eu estava com problema no joelho e eu estava procurando um profissional que me ajudasse no joelho. Uma amiga minha me indicou em São José dos Pinhais. Fui parar onde? São José dos Pinhais. Outra cidade. Porque me disseram que tinha alguém que ia resolver o meu problema. Gente, se não é localização, se precisa, a gente vai aonde precisa ir. Uhum. Né? Então, procure o melhor, o que vai adaptar, o que vai ser melhor para você. Justamente. Vamos pegar até o exemplo do joelho, né? Se meu avô tá com problema no joelho, ele poderia, sei lá, ir procurar um clínico geral, que não vai resolver o problema dele. É verdade. Ele pode procurar o ortopedista, que vai ajudar. Mas se ele for no ortopedista, no profissional que é especialista em joelho de idosos, nossa, vai ser outro é papo. outra coisa. Ele já é especialista naquilo, ele já estudou, ele entendeu. É diferente. Você tava falando dos médicos, é bem isso, né? Nossa, vai num, não é, vai aqui, não é. Até você achar o especialista naquilo que você precisa. E agora, eu tenho certeza que com todo esse nosso bate-papo gerou em algumas pessoas a vontade de estudar mais sobre hipnose. E aí, agora é minha vez de fazer o merchan. O Roberto Botelho, ele é fantástico. Ele dá cursos de hipnose aqui em Curitiba, E dentro e online. Por sinal, eu já fiz alguns cursos com ele e eu recomendo. E você vai ter um curso agora há pouco tempo. Vou ter um curso de induções ericksonianas, que é como fazer hipnose sob medida. Como que a gente pode levar em consideração as individualidades da pessoa para fazer o negócio acontecer de dentro para fora. Né? Olha, quem quiser falar, saber, conhecer, estudar e quem sabe entrar na nossa área, né, de atuação de hipnoterapia, entre em contato. entre em contato com o Roberto. Com certeza.